fonte do pecador. No livro de Jó, glórias a Deus. É um livro bem conhecido de toda a igreja, mas de uma forma a qual o Senhor falou ao meu coração através dessa palavra aqui, vai acrescentar na sua vida como acrescentou na minha também nesses dias. E nessa noite eu vou aprender junto com os irmãos mais um pouco da palavra do Senhor. Que seja o Senhor sobre a minha vida, que cresça o Senhor e que diminua a minha pessoa nessa noite, e que eu possa transmitir aos irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O livro de Jó, capítulo de número 2, glórias a Deus. Vamos ler o versículo 7, do 7 até o 10. Glórias a Deus. A palavra do Senhor vai dizer no versículo 7 do capítulo 2 de Jó: Então saiu da presença do Senhor, Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: Você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: Você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Glórias a Deus. Os irmãos podem tomar seus lugares. Glórias a Deus. Como eu falei para os irmãos, é um livro bem conhecido da igreja. Desde criança, aqueles que já nascem num berço cristão, num lar evangélico, as crianças desde pequenininhas já vêm ouvindo sobre a história de Jó, cantam, aleluias, um louvor que fala sobre Jó, glórias a Deus. É um livro dos, digamos assim, mais conhecido das histórias. Eu creio que Jó ele é muito mencionado no meio cristão, glórias a Deus. E nós vemos que a própria palavra de Deus relata, o próprio Deus dá testemunho de Jó, glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. Este é um dos livros mais antigos que nós temos, aleluias, desde o tempo de Moisés para cá, de Adão. Um dos mais antigos é o livro de Jó. Mas ele é tão engraçado, tão interessante que quando eu leio o livro de Jó, parece que ele é nos dias de hoje esse acontecido, né? É tão tremendo essa história aqui do livro de Jó, que acontece algo na vida desse homem, que a própria palavra relata que ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Isso no início da história. Mas lá em Tiago 5,11 fala que Jó era um homem paciente. Completa-se mais ainda uma virtude na vida desse homem. Aleluia. Quando Satanás se apresenta perante Deus, que ele se apresenta 2 vezes, Deus dá testemunho grandioso de Jó. Glórias a Deus. E Satanás fala para Deus: Mas também o Senhor abençoa ele com tudo. Como que ele não vai ser um homem reto, temente a Deus, um homem que se alegra, um homem que tem tudo, tem uma família abençoada, tem bastante camelos, tem juntas de bois, glórias a Deus, em grande quantidade, muitos servos, mas nem por isso ele deixou de ser provado por Deus. Ele enfrenta várias situações aqui, que a primeira delas, ele enfrenta uma situação com Deus que ele não sabia. Deus dá testemunho dele. Satanás executa a prova com a permissão de Deus. Aleluia. Aí se apresenta a esposa. Nesse tempo, quando ele perde tudo, ele perde seus filhos, ele perde todos os animais que ele tinha, vários servos ele perde ao mesmo tempo, e se apresenta a esposa dele. Então ele enfrenta a esposa também. Glórias a Deus. Ela fala: até quando você vai conservar essa tua integridade?
essa tua fidelidade com Deus. Olha o teu estado deplorável, amaldiçoe Deus e morra. Misericórdia. Aleluias. Então nós vemos aqui que quando ele passa por esse sofrimento, aleluias, com a permissão de Deus, perde tudo. Satanás toca na sua saúde também, mas Deus falou assim, ó, só não toca na alma dele, não deixa ele, não recolha a vida dele. Aleluias. Então a própria palavra de Deus fala que Jó foi ferido com tumores malignos desde a planta do pé ao alto da cabeça. Já não bastava ele ter perdido tudo. Que situação deplorável. Aleluias. E nesse cenário apresenta-se mais 3 amigos depois. São 3 amigos dele que não ajudam ele em nada. Querem descobrir de onde que é aquele pecado que ele tem por ter sofrido tudo aquilo. E começa diálogos entre eles, entre esses 3 amigos, e Jó tentando se defender, glórias a Deus. Mas a própria palavra de Deus fala que Jó não pecou com seus lábios. Ele não tinha feito nada de errado. Agora eu quero fazer uma pergunta, glórias a Deus, para a igreja. Por que sofrem os bons e justos sobre a face da terra, se Deus é amor, misericórdia e justiça? Né, pastor? Será que Deus, olhando lá do céu, ele não tem um testemunho bom do Senhor? Olha para dentro do seu coração, você tem um testemunho bom perante Deus? Glória a Deus. Então a aprovação que você passar, muitas das vezes, é a permissão de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, ele permite que nós passemos por isso, porque quando Deus ele tem que cumprir um propósito na minha e na sua vida, pode se levantar Satanás e seus demônios, mas Deus tem algo melhor para nossas vidas lá na frente. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então esses 3 amigos se apresentam perante Jó. A palavra de Deus fala que eles ficam 7 dias sentados, eles rasgaram seu manto, jogaram cinza sobre as suas cabeças, e ninguém falava nada durante 7 dias. Ficaram sentados totalmente em silêncio, vendo aquela situação a qual Jó se apresentava. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. No capítulo 3 eu vejo aqui algo que Jó, eu creio, com toda aquela situação que ele estava passando, fala assim: depois disso Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Imagina a tristeza do homem de ver toda aquela situação que ele estava passando. Glórias a Deus. Ele fala assim: pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Glórias a Deus. Nós, por muito menos, nós reclamamos e tentamos confrontar Deus e falar: Deus, por que eu estou passando por essa situação? Eu acho que é dificilmente uma pessoa não questionar a Deus pela situação que ele passa, mesmo muitas das vezes ele tendo uma promessa de Deus sobre a sua vida. Deus vai apertando a pessoa de um lado, de outro. Eu passei por isso e eu questionava a Deus: por que essa situação, Senhor? E nessas horas Deus fica em silêncio, né? Nós não ouvimos Deus nessa hora falar. Parece que nós estamos sozinhos, mas parece somente que nós estamos sozinhos. Aleluia. Mas não estamos sozinhos. Glórias a Deus. Vocês acham que Deus abandonou Jó? Não. Ele não foi abandonado por Deus. Aleluia. Um dos seus amigos, quando pronuncia algo contra Jó e tentam achar algum argumento, alguma coisa que Jó pegou, fez algo contra Deus, aleluias, é o tal de Bildade. Lá no capítulo 8, versículo 7, ele fala assim, ó: o seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. Ele foi usado por Deus para profetizar que Jó, aquele primeiro estado que ele estava passando, seria pequeno comparado com aquele que ele iria receber futuramente. Aleluia. Mas em tudo isso a gente vê que Jó, ele fala que
Quando ele chegava-se à cidade, ele pedia para preparar assento, que os jovens vinham aos seus pés, os anciãos curvavam a cabeça e ouviam as grandezas da sabedoria que Jó ele ensinava. E no capítulo de número 19 vai falar que nenhum deles mais respeitava Jó. Nem os jovens, nem as pessoas de idade, nem os servos de Jó respeitavam ele pela situação que ele estava passando. E a sua esposa, a própria palavra de Deus fala que pelo hálito dele ela repugnava tudo isso. Imagina a situação de um homem praticamente podre em vida. Aleluia! Aleluia! Na noite de ontem, eu passei por uma situação, eu estou com uma marca num dedo aqui. Eu não sei falar para os irmãos como que aconteceu realmente isso. Eu olhei contra a luz, não via nada, achei que era algum pedacinho de ferro, alguma coisa, que eu estava mexendo com os ganchos de aço ontem. Mas aquilo eu não achei, mexi um pouquinho, cortei um pouquinho da pele, não senti nada de coisa que estava machucando. E eu, a noite inteira, parecia que meu coração estava na ponta do dedo, pulsando, de tanta dor. Levantei de madrugada, olhei o dedo, não tinha nada. Levantei de manhã cedo, mostrei para minha esposa, estava tudo preto a ponta do dedo, mas preta mesmo, de uma bolha de sangue. E ela ficava pulsando, cada batida do coração, o sangue pulsava nas veias, ela ficava assim, ó. Aí eu peguei um cortador de unha lá e fiz um furinho, ele estourou na hora, um pus, um sangue podre. E eu fui trabalhar e glorifiquei a Deus, falei: Senhor, esse pouquinho que eu senti essa noite, não há nem de comparar com o que Jó passou nesses anos que ele estava com sofrimento. Então Deus pregou na minha mente à noite também, glórias a Deus, através de um machucado. Podia ter reclamado, podia ter murmurado, podia ter feito alguma coisa que iria desagradar a Deus, poderia. Mas nessa manhã eu ouvi literalmente Deus falando ao meu coração que isso aqui não era nada comparado com o que o servo Jó havia passado. A própria palavra de Deus fala que foram praticamente 7 anos, né, que ele passou com esse sofrimento. Aleluia. Depois mais uns 3 anos para ele recuperar totalmente a sua saúde. Eu sempre falo assim que para a gente se machucar ou perder alguma coisa é muito fácil. Agora para adquirir saúde demora um bom tempo, né? Quando se apresenta uma enfermidade em nossas vidas, para a restauração do nosso corpo demora muito mais do que quando nós nos machucamos. Isso é verdade. Glórias a Deus. Uma cirurgia que a gente faz é tão rapidinho para o médico passar um bisturi no nosso corpo, qualquer parte do nosso corpo. Em questão de minutos e horas ele realiza uma cirurgia, ele faz o procedimento que tem que fazer, ele faz a costura e a recuperação é lenta e demorada. Alguns são 7, 10 dias para cicatrização superficial, mas depois ela totalmente cicatrizada leva meses até anos para se recuperar totalmente. Então aqui essa enfermidade a qual Jó foi acometido, aleluias, todos da família dele abandonaram ele. Glória a Deus! Todos. Ele relata na palavra: os meus servos não me ouviam, os meus parentes sumiram, não tinha ninguém próximo de mim. Quando eu pedia algo para algum dos meus empregados, nenhum deles fazia caso de mim, porque ele estava naquela situação deplorável e a própria esposa dele repugnava a vida dele pelo estado que ele estava passando. Isso acontece muito com as nossas vidas. Quem já passou por alguma enfermidade sabe do que eu estou falando. Aleluia. E tem muitos aqui dos irmãos que já passaram por enfermidades. Mas tem algo assim nessa palavra aqui, que o Senhor colocou no meu coração já aos dias que eu vi que o meu nome estava na escala para trazer a palavra do culto de ensino. Deus colocou no meu coração fortemente nesses dias, e eu anotei: superando as expectativas. Glórias a Deus. É uma palavra assim que somente em Deus nós vamos superar as expectativas daquilo que nós almejamos ou esperamos da parte de Deus. Glórias a Deus. Aleluias. E eu quero fazer mais uma pergunta para os irmãos: onde está a sua expectativa?
Glória a Deus. A sua expectativa, Aleluia. você esposa, está no seu marido? O marido, a sua expectativa está na sua esposa? Ou a igreja, a expectativa da igreja está na vida do nosso pastor, dos pastores, dos obreiros? Glória a Deus, aleluia. Aonde está a sua expectativa? Glórias a Deus. Eu anotei aqui Glória a Deus. algo que o Senhor colocou no meu coração, que fala assim: a expectativa é a condição de quem espera a ocorrência de algo em determinado momento, e é comum que muitos coloquem seus anseios em situações ou pessoas. Muitas das vezes nós temos uma solução para algum problema, mas nós nos frustramos porque nós não conseguimos colocar essa solução nos problemas que nós estamos enfrentando, porque nós nos tornamos muitas das vezes impotentes. Às vezes, quando nós estamos doentes, nós colocamos a nossa expectativa num remédio. O médico fala assim: ó, toma tal antibiótico que vai te resolver, mas muitas das vezes não resolve. Aleluia. Glória a Deus. Muitas das vezes nós colocamos expectativas em pessoas e lá na frente as pessoas, elas não nos ajudam. Aleluia. Agora vocês imaginam a vida de Jó sozinho. Glória a Deus. Em quem estava a expectativa dele nesse momento? Se todos haviam deixado ele, os filhos que ele tinha morreram, os animais que ele tinha, que era a riqueza dele, os bens que ele tinha, foram tudo embora. Glória a Deus. Satanás atinge ele com doenças do alto da cabeça à planta do pé. Aonde está a expectativa? Glórias a Deus. Mas nós vemos que Jó, aleluias, ele fala algo quando ele perde os seus filhos, os seus bens, os animais. Ele fala assim, aleluias: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus aqui fala: e em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. E Deus tinha provado ele. Foi da parte de Deus que veio essa aprovação, que Deus permitiu que Satanás provasse ele. Mas nem a isso ele atribuiu a Deus falta alguma, que ele faltou. Glória a Deus. Ele sabia que da forma que ele tinha vindo a este mundo, e da mesma forma é a minha e a sua vida também quando nós viemos ao mundo. Nós vemos, como o nosso pastor sempre fala, nós vemos desprovidos de dente, porque nem dente nós nascemos com dentes. Nós nascemos nus, fazendo sujeira já para alguém limpar, né? E não pouca. Chora dia e noite, pai e mãe que se vire. A criança tem o seu lar e o pai e a mãe tem que se virar para o mantimento dessa criança. Nós não trouxemos nada para esse mundo e Jó entendia isso. Era o bem de Deus sobre a vida dele que ele havia recebido da parte do Senhor? Sim, muito. Ele reconhecia. Mas nem por isso, quando ele perdeu, ele atribuiu a Deus essa culpa. Glórias a Deus, aleluias. Aleluias, glórias a Deus. Glórias a Deus. Então aqui a palavra também anotei mais algumas coisas aqui. Fala assim: espere em Deus e mantenha suas expectativas nele, pois Ele sabe os planos que tem para você. Aleluia. Muitas das vezes Deus ele vai fazer algo nas nossas vidas para nos acrescentar outro tanto lá na frente, e nós não compreendemos. Às vezes Deus nos tira algo para nos dar outro. Talvez não seja o mesmo que você almeja, porque muitos falam: Deus vai restituir o que você perdeu. Às vezes não é aquilo que você perdeu. Deus ele vai te dar outra coisa diferente. Glórias a Deus. Para que se cumpra o propósito de Deus na minha e na sua vida. Glórias a Deus, aleluia. Então lá no capítulo de número 42, quando finaliza essa história aqui, são muitos relatos, muitas conversas deles com os seus amigos. Glórias a Deus.
são para os irmãos compreenderem, entenderem. A Bíblia falada, ela dá em torno quase de 2h30 só para contar os 42 capítulos do livro de Jó. E eu consegui escutar toda ela nessa semana. Glórias a Deus. Mas assim, é muita coisa, irmãos, para acrescentar para a igreja, para falar. A gente deveria, se fosse pegar para estudo isso aqui, a gente trabalharia 1 ano em cima do livro de Jó. Sobre cada um dos personagens, sobre Deus, sobre Satanás, sobre a esposa de Jó, sobre os seus amigos. E depois, o final, dá mais uma história só no capítulo 42, quando Deus abençoa a vida dele novamente. Glórias a Deus. Dá mais um estudo gigante para as nossas vidas. Mas isso, eu quero falar só o que o Senhor colocou no meu coração nessa noite para a igreja, para acrescentar na minha e na sua vida, através do livro de Jó. Então, o capítulo de número 42, glórias a Deus, quando Jó está na sua fase final da sua luta, glórias a Deus, ele fala assim a palavra, última resposta de Jó ao Senhor. Glória a Deus. Capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia. Então ele entendia, ele sabia que Deus, ele tudo podia. Aleluia. Que aquela situação que ele estava passando podia se reverter a qualquer momento. Aleluia. Glórias a Deus. Tu perguntastes: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escuta, porque eu vou falar, farei perguntas e você responderá. Glória a Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eita glória! Nos primeiros anos da minha caminhada com Jesus, eu só ouvia falar de Jesus, eu não conhecia verdadeiramente Jesus. Foram 9 anos, meus irmãos, que eu ouvia falar de Jesus, mas eu realmente não conhecia Jesus. Aleluia. Aconteceu algo na minha vida, da minha esposa, onde nessa época nós perdemos tudo que nós tínhamos. Foi aonde eu fui ver quem era Jesus realmente. Glórias a Deus. Por isso que eu falo para os irmãos, e falei antes, que muitas das coisas vai acontecer em nossas vidas, nós vamos questionar a Deus por que está acontecendo aquilo, mas os propósitos de Deus, eles têm que se cumprir na minha e na sua vida. Mesmo nós, muitas das vezes, não entendendo qual é o propósito verdadeiramente de Deus. Aleluia. Então, como Jó falou assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eita glória, aleluia. Oh glória. E ele fala no versículo 6: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glórias a Deus. E o versículo 7 fala assim: depois que o Senhor falou essas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra você e contra os seus 2 amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que era reto, como meu servo Jó falou. Oh, glória. Jó, ainda com toda aquela situação, aleluias, não atribuiu a culpa a Deus, não culpou a Deus e falava o que era reto de Deus para os seus companheiros. E os seus companheiros a todo momento difamando Jó, falando coisas que Jó havia feito, aleluias, que porventura ele havia pecado contra Deus, que ele estava passando por aquela situação. Aí Deus fala assim: agora peguem 7 novilhos e 7 carneiros e vão até o meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não trate segundo a falta de juízo de vocês. Ainda o homem estava todo doente e teve que orar pelos seus amigos. Isso acontece muitas das vezes conosco. Nós vamos fazer algum trabalho, alguma obra, e nós estamos enfermos e nós temos que orar pelas pessoas aí. Falar do amor de Deus, falar da palavra de Deus. Muitas das vezes na igreja também acontece conosco. Muitas das vezes homens, servos e servas de Deus sobem ao altar enfermos,
e tem que pregar a palavra do Senhor. Muitas das vezes os servos e servas do Senhor, glórias a Deus, estão enfermos e tem que orar para que Deus cure outras pessoas. Aleluias, glórias a Deus. E a palavra seguindo aqui, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita, foram e fizeram o que o Senhor lhes havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Versículo 10: E o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Eita glória, aleluias. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Então nós vemos aqui que Deus ele é maravilhoso, né? Para uma pessoa que estava sem esperança, havia perdido tudo, a sua saúde, e Deus aceita a oração desse homem justo e reto perante Deus. Aleluias. E Deus acrescenta à vida dele tudo em dobro do que ele tinha tido antes. Então vieram, aqui agora começa a aparecer as pessoas, né, de novo, né? Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor lhe tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. E o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Eita glória! Aleluia! É muita paciência um homem, né, sofrendo, acometido Glória a Deus. por algo que eu, pelo meu ver, ele não merecia. Mas quem sou eu para questionar a Deus? Aleluia. Se Deus quer cumprir algo na vida de um ser humano, não tem quem faça mudar a ideia de Deus. Não tem quem dá conselho para Deus, não tem quem questiona a Deus o que Deus faz, de forma alguma. Glórias a Deus. Assim como Jesus, devemos manter nossas expectativas em Deus para que se cumpra a sua vontade em nossa vida. Não sejamos frustrados e nossos propósitos estejam sempre alienados com os de Deus. Aleluia. Então, todos os propósitos das nossas vidas têm que estar de acordo com a vontade de Deus em nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia. Espere em Deus e mantenha suas expectativas nele, pois ele sabe os planos que tem para você. Glórias a Deus. Glória a Deus. Os planos que Deus tem para mim e para a sua vida são melhores do que os meus. Eu fiz muitos planos no passado. A maioria deles, eu digo assim, 99% deles não deram certo. Por isso que hoje, glórias a Deus, eu penso muito, eu oro bastante e peço orientação quando eu vou fazer um algo. E essa semana, Deus me livrou de uma situação aí, a qual usou o nosso pastor presidente para me alertar na segunda-feira. A minha esposa falou, graças a Deus que nós temos um homem de Deus. Aleluia. Porque a perca ia ser grande. E aí como que eu vou reverter uma situação dessa? Então é muito importante nós procurarmos uma orientação de um servo de Deus para aquilo que nós vamos fazer. Glórias a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala que nós devemos confiar nos profetas de Deus, nós prosperaremos quando nós confiarmos. Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Oh, glórias a Deus. Glória a Deus. Então, quando nós colocarmos a nossa confiança em Deus, Glória a Deus. colocarmos a presença do Senhor e aceitarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, glórias a Deus. No passado eu errava muito, hoje eu escolho acertar todos os dias da minha vida. Então a escolha nossa é hoje, escolher acertar a partir de hoje,
Ah, pastor, mas eu errei ontem, eu errei semana passada, eu errei esses dias, eu quis tomar por minha própria conta uma decisão e eu errei, eu falhei, eu perdi. Aleluia. Coloque nas mãos do Senhor sempre que você for fazer, que você não se frustrará. Glórias a Deus. Provérbio 16:3. Quem pode abrir a palavra do Senhor? Glórias a Deus. Aleluias. Provérbio 16:3. O senhor está com a Bíblia aberta? Glórias a Deus. Já achei aqui. Provérbios 16:3. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Oh, glória! É uma palavra profética, meus irmãos. Se você receber, você toma posse dessa palavra. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Agora, se você fizer pela sua própria vontade, aí pode ser que nós vamos ouvir um testemunho e não um testemunho, né? Glórias a Deus. Tradução diferente? Confia ao Senhor as tuas obras e teus planos serão estabelecidos. Eita, glória. Os teus planos serão estabelecidos. Oh, glórias a Deus. Aleluia. A melhor coisa que existe é confiar em Deus. Aleluia. Eu falava esses dias no programa do pastor Valdinei, falei para o pastor, segunda-feira a gente estava no programa de missões. Eu falei para eles assim, ó, as coisas dessa terra eu conheço. Nós estamos aqui hoje, nós temos que almejar as coisas que são do alto. As coisas aqui vão passar, meus irmãos. Aleluia. Eu olho para o meu carro e começa a aparecer ferrugem. Eu largo ele lá fora, daqui uns 2 anos, se eu for lá ver, ele está só virado em pó e ferrugem. Pneu murcho, motor não funciona. Então você tem que estar sempre dando manutenção na tua casa, no carro. Aleluia. Você tem que dar manutenção na sua vida também, sabia? Tomar um banhozinho, tirar aquela carnicinha que fica no corpo. Oh, glória. Escovar o dentinho também. Fazer uma boa alimentação também, que é importante. Glórias a Deus. E saber gastar aquilo que o Senhor dá nas suas mãos também. Aleluia. Que muitos têm gastado 2, 3 vezes mais do que ganha, né, pastor? Aleluia. E aí é complicado depois. Para onde que vão chorar depois? Muitas vezes dos seus pés, né, pastor? Se não colocar Provérbios 16:3 na sua vida e na minha vida, você sabe, vai ter muito choro pela frente ainda. Mas se nós confiarmos na palavra, glórias a Deus, confiarmos em Deus, confiarmos que Deus vai realizar na minha e na sua vida a promessa que Ele prometeu, glórias a Deus, nós vamos ser bem-sucedidos na presença do Senhor. Glórias a Deus. E para nós finalizarmos aqui, Romanos capítulo 8, versículo 18 em diante fala: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então aquilo que nós estamos sofrendo hoje não se compara com a glória que nós vamos ter futuramente. Glórias a Deus, aleluia. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Oh, glória a Deus. Então complementa essa palavra do livro de Jó. Colocarmos também a paciência em nossas vidas. Glórias a Deus. Ter a esperança em que aquilo que o Senhor nos prometeu, Ele vai cumprir em nome de Jesus. Glórias a Deus.
Se você está passando por uma aflição hoje, lembre-se que à noite, aleluia, pode vir o choro, mas pela manhã vem a alegria. Aleluia. Amanhã você pode se alegrar na presença do Senhor novamente. Aleluia, ter essa esperança, confiança em Deus. E que Deus, se tem tirado algo da sua vida, que Deus acrescente em dobro na sua vida, em nome de Jesus. Mas sempre confie em Deus. Sempre esteja aleluia, o seu coração voltado ao Senhor todos os dias. Aleluia. Tenha paciência. As coisas não acontecem muitas das vezes no nosso tempo, mas no tempo de Deus as coisas acontecem. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele é um Deus de surpresa. Glórias a Deus. O ano, falta pouco para nós terminarmos o ano. E lembre-se aquilo que você fez o pedido na virada do ano, quando você orou perante Deus e colocou na presença dEle. Muitas das vezes você coloca assim: Senhor, que seja conforme feita a tua vontade na minha vida. Às vezes a vontade de Deus, ela é doída em nossas vidas, né? Muitas das vezes a vontade do Senhor, ela dói, mas é a vontade do Senhor em nossas vidas. Você chora por um momento, mas você se alegra logo depois. Aleluia. Agora imagina quando Jó foi restaurado a sua saúde, quando Deus restituiu na vida dele a alegria dos seus parentes. A sua esposa, aleluia, teve mais 7 filhos e 3 filhas. E a própria palavra de Deus fala que não teve filhas tão bonitas quanto as filhas de Jó. Deus não acrescentou o dobro de filhos. Ele tinha 10 antes. A palavra de Deus fala que Deus acrescentou em dobro o que ele tinha, né? Mas a beleza e a formosura e a alegria que ele teve no seu coração, eu creio que foi muito melhor, muito mais alegre do que aquilo que ele tinha antes. Quando seus filhos se reuniam no começo, Jó se preocupava tanto, como ele era um homem temente a Deus, ele oferecia, aleluia, sacrifício pela vida de cada um dos seus filhos. Aleluia, se por acaso eles haviam pecado contra o Senhor. A preocupação dele era muito grande. Aleluia. Então ele foi reconhecido por Deus. Glória a Deus. E Deus deu esse testemunho da vida dele. Que Deus possa olhar para as nossas vidas também e dar esse testemunho das nossas vidas. Glórias a Deus. Muitas das vezes, uma história que o nosso pastor contou uma vez, que ele foi levado ao inferno, né, pastor? Deus levou o Senhor lá, glórias a Deus, e havia um telão lá no inferno, né? E todas as vezes que Satanás dava ordem para os seus demônios para chegar e acometer alguma coisa contra a vida do servo do Senhor, eles não conseguiam, porque todas as vezes o servo do Senhor estava de joelhos, estava orando. Então o segredo para a vitória é a oração, meus irmãos. Eu creio que todas as coisas que nós recebemos em nossas vidas é através da oração. E que não percamos a nossa esperança, a nossa fé em Deus, e que continuemos a cada dia fazendo a vontade do Senhor, cumprindo a sua palavra, glórias a Deus, e obedecendo com diligência a palavra do Senhor, e que lá no céu tenha o testemunho de Deus para as nossas vidas. Glórias a Deus, aleluia. E que Deus dê sempre da minha e da sua vida testemunhos, glórias a Deus, e que possamos agradar esse Deus com as nossas vidas e com tudo que nós fizermos, que seja agradável ao nosso Deus. Aleluia, glórias a Deus. Não se preocupe, aleluia, como eu falei antes, você está passando por algo agora, aleluia. Deus tem o melhor para as nossas vidas sempre, glórias a Deus. Só não saia da presença dele, não deixe de fazer aquilo que o Senhor colocou no seu coração de fazer. Se Deus já falou que você tem que fazer algo, se esforce para fazer aquilo para Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Eu quero achar novamente aqui Provérbios 16:3. Glórias a Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Glórias a Deus. Provérbio 16:1 fala assim: ó, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor.
Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Oh, glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Que Deus possa abençoar grandiosamente a vida dos nossos irmãos em nome de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Agradeço a Deus pelo privilégio de estar na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor. E que Deus nos dê muito mais oportunidades de falarmos do nome do Senhor Jesus, da sua palavra.